é ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é tempo que conta. Black Friday Doto Autopeças, somente no dia 24 de novembro. Compre e ganhe 10% de desconto extra em todas as peças, em qualquer condição de pagamento. Aproveite a nossa Black Friday e venha garantir as melhores peças para o seu veículo com os melhores preços. Black Friday é aqui na Doto Autopeças. Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requinte, Agrocomercial, Estância Nova Aurora, Imembuí Uruguaiana, Eletroeste. Da Rádio Charrua, aos parceiros e amigos do Charrua Rural. Mais um sábado bonito hoje. Amanheceu mais fresquinho, né? Mais temperatura mais amena. Mas tenho certeza que no correr do dia vai ser calor que nem foi ontem. Tá. Tem uma. Acho que tem uma. Máxima hoje 28. 28? Pra máxima hoje tá me falando aqui meu assessor de tempo, né? Roger. Meteorologista, exatamente. Roger, quanto é que é a pressão? 10/20 hoje. Muito bem. Agora 9h08. Qual tá certo aqui, Roger? 9h08. Eu tenho um 14 aqui. Não, é que a família essa aí não é bem certo. Não é? Tá. Não tá. Não dá pra falar muito. 9h08. 18 graus de temperatura, 74% de umidade, uma chance de 25% de chuva, mas acho bem impossível quase isso acontecer hoje, né? E tem uma viração, vamos dizer assim, lá para semana que vem. Eu tinha visto ontem que estava para quarta-feira e agora a gente conversando aqui já passou para sexta-feira e aumentou um pouco o volume de chuva. Então o Roger disse que tem para segunda, então nós vamos ter que olhar a bola de cristal aqui e definir o que nós vamos passar. E outra, fugindo um pouquinho do assunto, o Rio passou da cota de outubro, né? Segunda maior enchente. Essa tá para baixar? Tá. Olha, tá? Domingo não. Estaciona? Não, tá em São Tomé? São Tomé, aham. Subindo lá. Bem, então mas Itaqui estacionou desde ontem. Lá, Itaqui sim, mas aí vem a do Ibicuí, vem tudo. Claro. Vai chegar aqui, vai subir até domingo. Foi a velocidade que subiu ontem, de ontem para hoje, né? Foi forte. Olha, rapidinho assim, tava vendo. Foi onde subiu, onde tá baixando tudo. Tá, nos passa depois, Roger, por favor. Mas muito bem. Hoje, aqui conosco tá Cássio Comias, engenheiro agrônomo da Vetagro. Bom dia, Cássio, tudo bem? Bom dia, Bernardo. Bom dia aos colegas aí e o pessoal ouvindo da Rádio Charrua. Também conosco Ariosto, presidente da Associação dos Arrozeiros. Que tal, Ariosto? Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia aos colegas. Bom dia, o Roger aqui, o meteorologista. Não sabia desses Estamos atirando para tudo que é lado. predicados dele. Estamos atirando para tudo que é lado. É um prazer estar aqui de novo.
E também conosco, Alexandre Tonon, engenheiro agrônomo da Bayer. Bom dia, Alexandre. Bem-vindo, né? Bem-vindo ao Brasil, né? Bem-vindo ao Brasil, que é um cara exportado daqui, mas que as raízes estão aqui, então volta, né? Quem bebe do Rio Uruguai não deixa daqui, né? Bom dia, tia, tudo bem contigo? Bom dia, Bernardo, bom dia aos colegas da mesa, Cássio, Ariosto e aos ouvintes da Rádio Charrua. Prazer estar aqui, né? Prazer estar em casa, em Uruguaiana, né? Foi muito tempo fora, quando a gente tem a oportunidade de visitar e ainda mais poder trazer um pouco da experiência, né? Do que se vê lá fora e comparar também com a nossa realidade aqui é sempre muito gratificante. A gente hoje no programa, a ideia é da gente... Vocês vão escutar um pouquinho a história do Alexandre e a gente vai basear o programa no Alexandre, porque o Alexandre mora nos Estados Unidos e a gente vai tentar traçar duas realidades, o que acontece lá e o que acontece na agricultura, que eu acho que é um dos pontos que realmente a gente pode tentar um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que a pecuária é diferente, né? Acho que é bastante diferente. E a agricultura, eu acho que ela é muito mais palpável da gente traçar paralelos entre as duas realidades, né? Então, e até eu tava comentando com o Ariosto durante essa semana de que vamos convidar. Eu queria ter convidado o Queiroz, e o Queiroz não pôde estar aqui, infelizmente, teve que viajar. E aí Aí eu disse pro Ariosto, o programa vai ser assim, assim, assado e tal. Ele disse, não, tia, mas eu tenho dúvida sobre como funciona lá. Então, tia, o programa vai ser essa roda de conversa, essa roda de mate, baseado nas nossas dúvidas do que acontece lá e aqui. E aí deixo sempre aberto aqui as participações, se no momento alguém achar pertinente, pode participar pela internet, pelo Facebook, onde a gente transmite o programa, ou até mesmo Facebook da Rádio Charrua, ou até mesmo ligando aqui para a rádio e participando conosco. Enfim, Alexandre, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, só para os nossos ouvintes te conhecerem e onde tu mora lá e qual é a realidade da onde tu mora. Tá bem, não, excelente. Bom, Bernardo, a minha história ela começa em Uruguaiana, né? Sou filho de produtor, empresário rural aqui do município. Acho que é pouco conhecido, né? Não é, o homem não tem muita... O pai Eugenor já está há mais de 35 anos na cidade, aí, parte comercial. E, bom, eu saí cedo de Uruguaiana, né? Fui fazer o terceiro ano do colégio já, fui para Porto Alegre, fiz a faculdade de agronomia, né? Formei, né, agrônomo. E logo que eu saí da universidade ali na URGS, eu procurei uma experiência internacional, né? Era um sonho que eu tinha pelo inglês, né? Pela experiência de vida, né? Eu acho que quem foi sabe o valor que isso tem, não só profissional, mas de vida, né? Tu aprende. E te confesso que ali eu me apaixonei por um outro país, que é os Estados Unidos, né? Desde da primeira vez que eu fui, e quis voltar para continuar a parte de estudos, né? Fui inicialmente como estagiário, trabalhei numa fazenda produtora de trigo, canola, ervilha e gado de corte, né? Fiquei um ano, uma safra inteira lá. Peguei temperaturas aí que se eu falar o pessoal não acredita, mas de fato menos 30 graus Celsius é frio, né? E foi uma baita experiência, gostei, e aí fui atrás de tirar um grau lá, né? Um grau de mestre em agronomia, e aí eu mudei de estado, fiz mestrado em fertilidade, e posteriormente voltei a Uruguaiana, fiquei um ano aqui, e posteriormente voltei para fazer um doutorado. Então eu sempre gostei muito da parte técnica, né? Da agronomia, né? Apaixonado principalmente pelas plantas, né? Mais do que a parte animal, mas sempre foi o que eu gostei de fazer. E fui ficando, cara, né? As oportunidades foram aparecendo e abracei, né? A oportunidade de hoje, como agrônomo numa estação da Bayer, né? Pesquisador. Trabalho muito com essa parte de carbono, né? Lá na estação, onde a gente faz uso de plantas de cobertura, plantio direto. E tem também um plantio em faixas, um preparo em faixas que também qualifica para crédito de carbono. E o meu trabalho é validar essas práticas a campo com produtores
E aí a parte burocrática daí, né, vai para outros profissionais. Mas e também no meu meio tempo eu tenho um canal e podcast, né, que a gente entrevista. A gente estava falando ali antes de entrar no ar, né? Em inglês ou em português? Em português, em português. Vou ver. Não, E chama Agro... Tu vê que o homem tá sovadinho. Não é? Tá sovadinho no microfone. Não, a gente tem saudade de falar em português, né? Então tem que aproveitar as oportunidades. Mas é um canal que chama Agro Connection. Até hoje eu tô com a marca aqui, o marketing. E onde a gente entrevista, né, no podcast profissionais que trabalham fora do país para trazer essa realidade, exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Tentar traçar um comparativo, ver o que pode ser útil para nós aqui na fronteira, no Brasil, e o que essas pessoas fazem lá fora, né? E no canal do YouTube que a gente também tem é mais para reportar a safra americana. Então, quem tem interesse em acompanhar a safra durante abril a agosto, a gente está trazendo esse mesmo. A gente está trazendo detalhes, né, de estados, né, como que é a produção, como que está indo, parte de climática, né? O Agro Connection é o mesmo canal onde vocês passam as informações. Positivo. Tá, então sim. É só uma procurar o Agro plataforma, Connection. né? A gente tem um site, tem lá os episódios do podcast e tem também a página no YouTube, né? São os dois. Até, né, a gente vai estar trazendo em fevereiro, a gente vai trazer um grupo de americanos. Não, a gente vai a São Paulo e Mato Grosso, Paraná. A gente vai aqui pro Rio Grande do Sul, a gente vai ali na região de Passo Fundo, vamos na Biotrigo, vamos... A região mais semelhante aqui Exato. Tu tá lá. Porque os produtores são do estado de Kansas, que é praticamente milho, soja, trigo e gado, né? Que é muito parecido com o Nebraska, que é o vizinho ao norte, que é onde eu estou, né? Então, esse é um resumo, né, da história. Passei por 4 estados ali da região do meio oeste. Hoje, onde tu estás, qual é a realidade de lá hoje? O que está sendo feito lá nesse momento? Nesse momento, o pessoal está comendo peru, porque é o feriado de Ação de Graças, né? Então, foi quinta, é feriadão nos Estados Unidos agora, né? Até esse feriado, ele é mais, eu diria que ele tem mais relevância, assim, no sentido de mobilização, talvez até que o Natal, porque ele é um feriado, ele não é necessariamente religioso, assim. Ação de Graças, né? É de Ação de Graças. É muito forte e também... Ontem, né, era Black Friday, então ele gira essa parte comercial que o americano adora, né? Então, mas na realidade do agro, colheita praticamente finalizada, né? Milho, soja, né? Eu estava vendo alguns números, 95% já finalizado, né? Os números aí sendo computados, baseados nas projeções de março, lá quando se falava em área plantada, projeção de colheita. Então se começa a finalizar isso aí, e quem mexe com o gado, aí sim, né, trouxe o gado para casa, que em muitas regiões lá o gado, ele, vamos dizer, é híbrido, né? Tem no verão, tu consegue fazer o pastejo, mas a partir do outono começa a ter escassez forrageira, traz para casa, faz feno, né? Confina, né? Exato. Deixa um ambiente fechado. Só por causa da questão climática, né? É isso, e para facilitar o manejo de alimentação, né? Obviamente, e tal. Essa eu tava comentando, tu não tinha chegado ali, Ariosto. Eu acho que é uma realidade que a gente tem melhorado muito aqui na nossa região, mas como na nossa região, por mais experiência assim que a gente tem de passar e ver muita gente fazendo mais comida, né? Intensivando a produção de comida para os animais, guardando mais comida. Claro, nós vamos falar aqui, é bastante gente fazendo. Não é bastante gente, mas é gente grande fazendo, né? O que me remete muitas vezes como uma análise, assim, né? Os movimentos que estão acontecendo, de que se essas pessoas estão fazendo, né, empresas grandes, fortes estão fazendo, é de que financeiramente e como estratégia, aquilo realmente vale a pena. Vai saindo da parte da academia, onde a academia diz assim, tem que fazer isso para fugir das nuances de mercado e até mesmo ter ganho contínuo desses animais, e vai indo para a realidade, né? Quando o pequeno faz isso, também é um movimento, só que às vezes é muito mais por uma necessidade muito grande e não como uma questão mercadológica, assim, de estratégia. Assim. Quando vai indo para o grande, eu vejo isso. Não sei se tu vê da mesma forma esse movimento que está acontecendo, trazendo essa realidade que lá nos Estados Unidos é muito real por uma, né, a água, por uma necessidade absoluta. A água bate no nariz e um pouquinho te afoga, né?
Eu acho que aqui na nossa região um pouco menos, eu acho, porque nós temos dificuldade de fazer o grão aqui na nossa região para dar para o animal. E nós temos a facilidade de fazer pastagens de qualidade, eu acho, com o animal colhendo direto no campo. E também não temos o frio extremo que tem nessa região aí, que tu, acho que essa região que tu né? Sim. Então, mas eu tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso faz uns 4 meses atrás. E aí eles têm o grão, né? Não tem o problema do frio, mas tem o grão em abundância. E as áreas de agricultura são voltadas para a agricultura de fato, porque acho que é mais, certeza que é mais rentável, né? E aí eles deixam muito gado estabulado mesmo, muito gado, não digo em celeiros, mas em campo aberto, mas concentrados. E dão muita comida no coxa, né, nessa região, porque tem o grão em abundância. Mas eu aqui na nossa região, eu acho que de fato o gado a campo por enquanto que a gente não consegue fazer uma agricultura de grão, milho, soja em volume, e a gente ainda está tateando essas coisas de soja e milho em Uruguaiana. Estamos forcejando e ainda não temos um resultado que diga, não sei, o Cássio até pode ajudar depois, mas ter um resultado concreto, ter uma estabilidade produtiva. Estamos indo no caminho, mas não é fácil não, né? E nós temos que sempre nos preocuparmos com irrigação na nossa região. E isso aí dá uma freada nessa lavoura, né, de grão de sequeiro que nós estamos passando para irrigado aí com camalhão, com sulco, ou o que seja, com pivô. Então aqui não cresce muito ainda essa lavoura de grão para fornecimento de comida para animal em coxo. Então eu acho que a nossa realidade é um pouco diferente, a gente está adaptando, está tentando se adaptar, mas a aptidão da região, a princípio até agora, é arroz, né? E o gado pastando, né? Essa é a aptidão que até agora a gente não conseguiu trocar isso aí que a gente tem aí. É grão, é arroz e gado no pasto. Por enquanto é o que mais dá certo, e ainda não temos uma outra coisa para fazer. Mas tu acha que a gente teria uma condição de algum momento dizer assim, não, a soja tomou conta de chegar a esse ponto sabe? Como tu vai lá ali na Ponte Verde, né? Daí tu diz assim, não, a soja tomou conta. Claro que agora tem o arroz voltando, questão de preço, né? E vamos excluir aqui da questão de mercado dessa condição, né? Mas a questão de capacidade produtiva, né? Tu acha que a gente vai chegar num ponto assim de... Eu acho que não, Bernardo. Acho que vai ter as duas culturas. A hora que a gente conseguir fazer dar certo e ter estabilidade produtiva e econômica na nossa região de soja, de milho, o arroz a gente sabe que tem. A gente vai ter talvez as 3 culturas no futuro, né? Mas o arroz, eu acho que a aptidão máxima da região em relação a sol, em relação ao que nós temos de ambiente é arroz aqui, não adianta. A soja e milho a gente está tentando adaptar, mas a aptidão é arroz. Então arroz vai ter, que nem no Ponte Verde lá, ainda vai ter arroz, tem arroz. E esse ano maior do que a soja, né? Deram uma migrada, porque sim, claro. Bom, né? Mas igual, acho que vai ser manter tudo aí. Daí para frente, tentar colocar essas duas culturas novas e trigo também, mas o arroz segue. Eu acho que como o Alexandre citou a questão na verdade, eles nos Estados Unidos, a minha visão, eles fazem por necessidade e nós temos opções. A comida? Só que na verdade o ouro, se eles pudessem ter o clima e o solo que a gente tem, eles teriam. A gente tá com anos-luz na frente, mas por favorecimento natural. Porque na verdade, até o Danilo já veio aqui e foi uma das coisas que abriu a nossa mente
pelo trabalho que é feito, o Danilo da Embrapa. Sim. Muitas vezes, e tem gente ainda que tem esse costume, né? Desculpa. De não valorizar a própria vegetação que tem disponível para introduzir uma cultura. E muitas das vezes, até pelo próprio trabalho da Embrapa, que a gente acabou acompanhando e vendo essa evolução, tem muita coisa de altíssima qualidade que a gente tem disponível. E a gente tem que favorecer esses materiais. O próprio campo nativo, quando a gente começa a não dessecar ou fazer algumas estratégias que tu faz inserção de outras culturas e tendo cortes de lavoura e melhorando a correção desse campo através do calcário, através do uso de fósforo, através do K-Forte, que é o potássio brasileiro, são ganhos inúmeros e surpreendente que tu fica olhando assim, às vezes tu vai no campo nativo e diz, não, isso daqui eu acho que talvez não tenha esse resultado que a gente espera, tem que fazer dessecar tudo e virar e fazer um capim-sudão, tem que fazer um azevém de fundamento. Então acaba nos abrindo a mente e tendo possibilidade que às vezes a ferramenta pode ser usada de maneira mais fácil, sem tanto custo operacional, mas tu precisa de um intelectual um pouco mais avançado no sentido de realmente pegar uma informação adequada e tu melhorar aquilo dali na tua área. Porque já tem os paradigmas, o modelo, vamos dizer, padrão de ser feito. Não, se tu quer fazer um azevém, tem que ser desse jeito. Vamos dessecar tudo e vamos fazer de tal maneira. Tem situações diferentes. É uma das coisas que eu volto a citar e a gente vê pelo mundo da lavoura que eu atendo e a Vetagro atende. A sustentabilidade do negócio e a melhoria de ganho está nas áreas onde a gente tem corte. A gente começa a ir pro lado da barragem, o lado de Itaqui, às vezes é um corte e meio, às vezes é um corte, tem problema. O que começa a acontecer? A natureza vai se adaptando, as plantas daninhas, no caso, não querem morrer, a gente usa mais herbicida, gasta mais e colhe menos. Nas áreas onde a gente tem 3 cortes de lavoura ou 4 cortes, é como se aquele troço andasse de maneira redonda, assim, ó. Faz o preparo de verão, faz inserção de azevém, tem áreas que a gente já está até programado para o ano que vem, fazer toda a adubação antecipada no azevém, para depois a lavoura não receberia nada, no caso, né? Então tem várias ferramentas que a gente tem possibilidade e lá não tem, no caso, né? Só que é óbvio, é evidente que a questão de tecnologia, a questão de incentivo até para o próprio produtor lá nem se compara. Essa daí é outra questão que foge da parte de produzir, no caso, né? Então eu acho que essa função que tu falou e a gente tá falando aqui na mesa de produzir alimento tem que botar na balança esse sentido. A gente olha talvez um modelo, vamos armazenar. Mas será que com as possibilidades que a gente tem aqui do própria qualidade de campo nativo, é óbvio, é evidente que a gente tem que avaliar se tem possibilidade desse campo, né? Será que não é mais fácil fazer de tal maneira? Porque o modelo fácil é esse daí, que é fácil, mas porém oneroso, e pode ser que não dê o resultado que a gente espere, né? É um ponto que eu tenho muita dúvida em relação ao modelo americano e brasileiro nesse comparativo, assim. Hoje a gente está numa conversa, hoje não, mas já há um bom tempo, vamos dizer assim, que hoje está mais exacerbado por questões políticas, dessas questões de sustentabilidade, né? Então quem não entende nada virou doutor do negócio, né? Então por isso que eu disse que está mais exacerbado. A minha dúvida é assim, quando a gente tem esse ambiente absolutamente diferente em épocas do ano, que aqui a gente tem um inverno, mas não é um inverno rigoroso do menos 30 que tu comentaste. Bom, o quanto uma agricultura lá que tem essa questão, tem um subsídio, né, que tem muito insumo, muita colocação de insumo, né, o quanto ela realmente é sustentável comparado ao que hoje nós fizemos aqui. O Brasil é o celeiro do mundo e é o exemplo. Eu também acho, realmente o que a gente faz, plantio direto, rotação de culturas, possibilidades que a gente tem lá, assim de fazer, eu entendo, e a gente estuda isso e sabe que ele é extremamente sustentável, né? Comparando com os Estados Unidos, é tão quanto? Boa,
pergunta de $1 milhão essa Pois daí, é. né? Não, eu acho que tem várias nuances aí nesse quesito que é para eles, e voltando um pouco do que o Cássio falou, né? Eles têm um clima rígido, vamos dizer assim, ele não varia que nem o nosso, né? Aqui a gente tem 300 milímetros em setembro, 600 em novembro, 0 em março, né? E lá tem a época, é mais ou menos que nem no centro do país, onde tu tem a época de verão e que chove, tu tem o inverno que geralmente é seco, então é muito mais previsível o modelo agrícola lá do que aqui, né? No quesito de o que vai se plantar, né? Vai ter 5% a mais de área de milho e, consequentemente, sei lá, 3, 4% a menos que soja. Então, nesse quesito, fica difícil o comparativo, né? No quesito sustentabilidade, eu concordo contigo que a gente aqui tem muito mais potencial até para créditos de carbono, como uma área que eu tenho trabalhado, pela questão de se aproveitar a terra o ano todo, certo? Tu tá fazendo fotossíntese o ano inteiro, né? Tu tá trazendo carbono pro sistema o ano inteiro. E lá tu tem uma janela de, vamos botar aí, 5 meses, onde tudo tem que acontecer, né? Tu tem que plantar o teu milho, colher esse milho ou a soja, e tu tem que implementar alguma prática, vamos dizer assim, entre aspas, sustentável, que seria tu botar uma planta de cobertura logo após, ou tu diminui a questão do preparo de solo. E se eu fosse comparar essa questão de técnica de sustentabilidade, vamos botar aí só essa parte mais técnica, e aí a gente, né, teria mais a parte econômica e social, mas dentro do âmbito agronômico, a gente, para eles lá, eles, por exemplo, usam muito mais preparo de solo do que a gente, né, em áreas de milho e soja. Por questão de a primavera é muito úmida, eles optam por fazer o preparo para, de repente, secar e aumentar a temperatura daquele solo para eles poderem plantar mais cedo e não colher muito tarde. Então tu vê que toda a estratégia é pensada naquela janela curta climática que eles têm, né? Então tu tem, talvez no plantio tu tenha um pouco mais de flexibilidade ali, né, de 30 dias, não são 3 meses que nem nós aqui, né, que tu pode plantar, não existe safrinha. Então tá se caminhando para um preparo mais plantio direto, mais, né, esse preparo em faixas, que é unicamente um preparo na linha de plantio ali que o produtor faz na primavera, já coloca o seu adubo de base. Mas ainda é muito, muito inicial. Muita gente lá ainda faz milho sobre milho há 35, 40 anos. Todos os anos é milho. E está colhendo bem, colhe bem. Hoje em dia tem material genético que suporta isso aí, né? Milho com não faz 2 safras. Não tem tempo para fazer 2 safras. Daí vocês estão tentando direcionar com o RTK, fazer o preparo só na linha de plantio para diminuir a questão da... Isso já existe há bastante tempo lá, esse preparo. Estão adotando ou estão um pouco resistentes assim? Não, na região de Nebraska, Kansas ali se usa muito, mais pro norte, porque tu quer aquecer aquele solo mais cedo na primavera para poder plantar mais cedo. E aí tu tem a vantagem de colocar o fertilizante de base, daí quando vai plantar só bota semente. Existe algum estudo fazendo um modelo diferente desse, um modelo mais parecido com o nosso? A gente tem feito esse tipo de avaliação. E aí dentro dessa avaliação entra não somente produtividade e ganhos econômicos, mas também, se a gente for olhar, sequência de carbono, né? Certo. E também tirar o que eles chamam lá de carbon footprints, que seria toda a cadeia do carbono na tua produção. Quanto de combustível está usando, né? Quanto de grão está saindo, tu está tirando do sistema. Então esses cálculos têm sido feitos para poder gerar um mercado para isso, né? Que se fala muito aqui no Brasil, pelo que eu sei, já está bem avançado no quesito técnico, mas ainda comercial nem tanto. E burocrático também. E burocrático nem se fala, né? Mas lá a gente já tem a parte comercial, né? As empresas já comercializam carbono. E já se é remunerado, o produtor já é remunerado, né? Dependendo, tem programas que já remuneram. Programas do governo e programas privados também. E desses experimentos já tem algum resultado? Do tipo assim, a gente pode dizer que até o momento tem andado melhor do que um sistema com... Cara, o que a gente viu aí nesses primeiros anos? Os primeiros anos são os anos que tu empata ou perde, né? No sentido de produção.
Né? Não estou nem falando de quanto de Tu pega adubo tem na mesa. por cultura para ver o crédito, ou tu pega o ano do produtor? Tu pega o ano. Eles tem os vazios na parte do inverno, né? Sim. Aí é 0 a 0 daí nesses vazios. Sim, tu pega o ano todo, né? Toda aquela operação para te, né, gerar aquele resultado, vamos supor, da colha do milho ou da soja. Né? Do gado até a gente não tem feito. Até o gado, por enquanto, o gado está fora dos nossos programas de carbono, assim, né? Até uma coisa que eu não entendo, porque o gado ele tem que estar junto para toda a ciclagem. Exatamente. Do cliente, né? Então ainda se está deixando um pouco o gado de fora nesse momento inicial. Mas é isso, tá avançando muito rápido esse... E é engraçado, assim, né? Com os produtores que eu falo no Brasil, a maioria, né, se vê super positivo essa fonte de renda que entraria, né, pelo um serviço ambiental. Mas lá não é assim, lá tem muita resistência ainda do produtor americano em adotar essas práticas e medo, por incrível que pareça, eles têm medo ainda por mais que eles possam ganhar um valor em cima, eles têm receio, eles são muito mais conservadores para mudar um sistema. É bem mais difícil. Eles têm medo de perder a produção para ganhar. Qual é o medo? Toda aquela estabilidade que a gente estava falando, climática, de previsibilidade, né? Tu tá colocando componentes que podem, né, tirar isso aí do conforto. Então tem muita resistência de produtores americanos. Tu quer falar uma coisa? Não, eu acho que em relação ao carbono, o medo talvez seja um medo daqui a pouco de não ter uma comprovação que seja positiva ao produtor do carbono, mas acho que é só um medo. Sim. Porque de fato ela retira carbono mesmo, né? As lavouras em si retiram carbono, estão em crescimento, tudo que está em crescimento consome carbono, né? Até a pena a gente não ter falado, a gente podia ter ligado para a Mara Gross para falar sobre carbono no arroz também. Ela tem uns estudos já estão bem avançados em relação ao arroz da nossa região aqui, e ela também é uma cultura que retira carbono também. Está comprovado que ela tem esses números. Então eu acho que o receio do produtor seria mais esse aí de não comprovar de fato, e daqui a pouco, em vez dele ser um recebedor desse recurso, ele tem que pagar. Mas pelos teus estudos eu acho que não vai chegar nesse, né, pelo que a gente tem visto, não vai ter uma perda, né, o produtor não vai pagar. Acho que a gente tem avançado muito na quantificação de quanto carbono está sendo sequestrado, e acho que a tendência é a gente descobrir que, na verdade, o potencial é muito maior do que a gente acha hoje. E aí vai se discutir, né, quanto vai se remunerar por metro cúbico de carbono, né? Eu não sei a unidade que vai se comercializar, mas a demanda é muito grande, né? Tu pega uma empresa que nem Apple, claro, Microsoft, essas empresas, elas só emitem carbono. Elas precisam, né, fazer esse balanço, e a agricultura é, se não o maior, um dos maiores fornecedores de crédito de carbono, né? E aí entra silvicultura, tudo que tu pode imaginar que faz fotossíntese vai estar entrando como um provedor de carbono. Que esteja crescendo, né? Exatamente. Que esteja se desenvolvendo, né? O Queiroz fala muito sobre carbono em mato, que a gente tem essa ideia do mato, né? Não, porque o mato... Mas o mato está estabilizado ali, ele é um 0 a 0 o mato. Uma floresta é 0 a 0, enquanto que a agricultura, essa que a gente faz, ela é positiva, né? Então o mato é importante, mas em relação a carbono, nem tanto. A gente fez um programa há algumas semanas atrás comentando sobre os créditos de carbono e a questão burocrática, né? E ali na nossa conversa, o que você teve é o seguinte: onde a gente está avançando um pouco mais é na questão de medir o quanto se produz e o quanto é captado, né? A questão burocrática praticamente travada, tá? A questão burocrática praticamente travada. Acaba que empresas particulares que estão vindo comprar, né? Comprar os créditos. Ok, joia, está se formando um mercado, mas como avalia? Quem avalia, né? O quanto realmente se capta de carbono do ambiente, né? O quanto é utilizado.
Então é a parte que está avançando mais. E a parte burocrática, acredito eu, que no momento que essas medições estiverem muito mais concretas e que você tenha gente para comprar isso, né? Que você tem esse mercado bem estabelecido, a parte burocrática vai andar mais. Né? Eu acredito que seja assim que as coisas vão acontecer. Mas muito incipiente ainda, né? Aqui muito incipiente. Né? Não sei até que... E até mesmo assim, a gente... A questão de produção, de técnica de produção, cara, a gente sabe que realmente capta, que realmente nessa parte ambiental nós estamos tranquilos, realmente funciona e nós estamos ambientalmente sustentáveis, né? Mas precisa alguém que avalie, né? Quem que vai fazer isso aí? Eu não sei. E complementando a tua pergunta da sustentabilidade, hoje em dia, né, essa palavra aí tem mil significados, né, mil interpretações e tal. Mas tu pega o gado, por exemplo, para eles lá que a maioria é confinado ou híbrido, que nem eu expliquei, né? Tu tem pasto e confinamento. O gado, ele tá altamente, que nem nós aqui, né, muito interligado com a lavoura. Só que lá, por exemplo, por ter esse confinamento, o esterco entra como adubo. Certo. Muito produtor lá, e inclusive esses que eu falei de milho sobre milho em 40 anos, o esterco é o seu... Eles têm o gado para fomentar, um fomenta o outro, né? O grão fomenta o gado e o gado com esterco fomenta, né, a parte de adubo pro milho. E... Fonte de biológico tá no gado. Exato. E aí o que acontece? E aí, por situações de solos muito férteis que eles têm lá, acho que um solo comparativo àquela região seria do Pampa, né, argentino, nosso aqui, né? Com a diferença de ser mais profundo e não tão mal drenado que nem a gente tem aqui. Mas a demanda de nutrientes muito menor, né, de tu aportar, não, né, tu tem 30, 40 ppm de fósforo no solo lá. Pois é. E potássio, ninguém fala em adubação potássica lá, tu tá com 200, 300 ppm em áreas com 500, áreas que se coloca esterco, então estoura, né, o fósforo. Mas, então, no quesito, né, da quantidade de fertilizante sintético é menos que a gente aqui, lógico, o nitrogênio, né, normal, que se bota, a regra é 1 kg de N para 1 kg de produzir, 1 kg de milho, 1 kg de uma tonelada, 1 quilo para um saco de milho, vamos supor. Tu vai botar 200 quilos, dá 200 sacos de milho. Essa é a conversão que eles fazem lá. Então, nesse quesito, o nitrogênio ainda é o gargalo deles, né? No sentido que responde, mas é o que eles mais colocam. Sim, porque o restante... Água e irrigação no estado que eu tô é o estado que mais irriga nos Estados Unidos, por pivô central. Qual é o regime... acho que dá para dar uma falada como é que é o tamanho dos produtores, exato. Qual é o regime, eu acho que isso aí o sistema, assim, se é só a região, né? Sim. Se é só o produtor, se é com filhos, se tem empregado, como é que é funcionário, né? Porque é uma pergunta que a gente tem, e a gente vê os vídeos. Eu vejo nos Estados Unidos algum canal de americano lá, e é a mãe, o filho, o pai, tem uma cooperativa de produtores, não é uma cooperativa, é uma associação de produtores que tem um terminal na beira dos trilhos. Perfeito. E aí, eu não sei. É isso que eu mesmo. vejo é isso aí, eu acho fantástico. Né? É isso aí. Se a gente for falar de tamanho médio de propriedade lá, nós estamos falando de 300, 400 hectares, né? E que quem roda é a família, né? Os pais, os filhos, né? Todo mundo, ninguém, sem exceção. Tá vendo a renovação? Tá vendo? Eu acho que esse é o grande problema da agricultura americana, é a renovação. Porque o que acontece, né? E eles, na região lá, muitos têm 4, 5 filhos, né? Porra, Fagundes, esse aí. São. Tem Fagundes, né? Eles não é 1 ou 2, não. Mas muitos não querem ficar na atividade, né? Às vezes a área é menor, aí tu vai dividir aquela questão toda e acabam saindo. Então eles estão enfrentando esse tempo. A média do produtor americano, a gente estava vendo, é 58, 59 anos. Eles são bem mais velhos do que no Brasil, né? Então tá tendo esse problema. Para onde eles vão ir? Será que eles vão ir para um modelo que nem nosso, assim, onde vão aumentar as áreas, né? Vai ser mais empresarial? Porque lá é muito isso aí que tu falou.
A mãe e o pai estão no trator, os filhos estão no caminhão e não escapa ninguém. Os filhos terminam o colégio, vêm para casa ajudar. Então, nesse quesito, tem muito pouco funcionário. Moram lá fora, Moram né? na fazenda, na fora. propriedade, exatamente. As fazendas são... A parte de casa são maravilhosas, né? São ajeitadas. São ajeitadas, né? Até porque tem que comportar frio e, né, tem que se preparar climaticamente. Então, nesse sentido, é como tu falou, é bem familiar, assim, né, comparado com o nosso. Mas eu não sei, com essa questão do produtor cada vez ficando mais velho lá e não tendo essa sucessão. Tu acha que está tendo um movimento de concentração, de crescimento de áreas, né? De um produtor comprar do outro ou começar ainda a devagar, mas sim. Ainda devagar, Porque é mas muito sim. caro, eu acho também, né? Recrutar. Comprar não, mas daqui a pouco arrendar, né? Não, digo recrutar gente para prestar o serviço, daí é caríssimo, né? Por isso que os caras trabalham com a família. A mão de obra é, né, mais cara, né? E também por isso também tem muitos imigrantes, né? Que acabam indo e geralmente os imigrantes pegam esse tipo de trabalho mais, vamos dizer assim, menos remunerado, né? Construção, transporte, a própria parte da agricultura, né? Principalmente na parte de frutíferas, né? Fazer colheita e tal. Mas tem uma diferença gritante que eu vejo nos Estados Unidos em relação a nós, que é essa parte de infraestrutura ferroviária, fluvial, né? Que isso favorece aos montes um mercado de grãos, né? Com certeza. A gente tem... Eu me lembro de um dado que... Me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver bem lembrado. Mas a perda da safra de arroz, considerando o transporte, era de 15%. Tô certo? Ou era... O quê? A perda da safra, da perda do grão, de sair da lavoura até chegar ao porto, era de 15%. Não, eu não tenho esse dado, mas não é pequeno. Mas eu acho que também não é 15%, eu acho, mas eu não tenho, deve ser uns 5%, 3%. Tia, eu me lembro que foi numa palestra em Porto Alegre, daquelas... Perda do transporte. É perda de transporte? Na perda do transporte. Né? Não, acho que não passava de 5%, era um negócio de 3%, acho. Era um dado da Conab, acho que isso, né? Eu não consigo me lembrar, mas foi em Porto que eu tinha esse dado na cabeça, né? Mas de qualquer forma, a questão de infraestrutura lá é muito diferente da nossa, né? Muito melhor. Eu vou te dar o exemplo aqui, tu já vai entender na hora. Eu moro numa cidade de 3.500 habitantes e tem uma cooperativa ali que recebe grão com o trem do lado. E dali vai lá. É um terminal, né? Moro numa Barra do Quaraí. A cidade da minha vizinha, que dá 10 minutos, deve ter 5.000 pessoas, tem outro terminal. Tem pequenas cidades esparramadas, não tem as capitais, não sei como é que funciona isso. Cara, as capitais às vezes nem são as maiores cidades, né, do estado. Eles fazem a capital muito mais pela estratégia, às vezes, de localização. E as estradas, Alexandre? As estradas de chão nem existem, eu acho. Brete. Não, tem, mas são muito bem mantidos, né? Com certeza tem o brete, mas as estradas como um todo estão sempre tem gente, né, trabalhando, melhorando. E a infraestrutura aí eles nos ganham de longe, estão muito na frente. Mas essa do transporte, os próprios caminhões, né? Se tu comparar um caminhão de lá, e vocês já devem ter visto vídeos com os nossos aqui tu vai daqui a Porto Alegre, se tu ficar atrás de um caminhão por meia hora, tu colhe. Tu colhe. Tu colhe. Faz a colheita. Faz a colheita. E lá, não tem, ele é todo, né, de inox, todo fechado e abre por baixo, né? Abre por baixo o gavetão, né? Gavetão. Não, é impressionante. E não tem esses bitrem que nós temos, né? Não. São cavalos trucados com carreta com 2 eixos, né? Isso aí. Limitam para não ter problema de estrada. É uma ideia não, é o que eu vi lá, eu fui numa região só lá e basicamente é isso que tem de caminhão. Não tem muito mais caminhão do que isso. Até porque os caminhões não são para levar 1.000 km. Os caminhões são para levar 200 km, no máximo. Não sei. Exatamente. E aqui a gente tem tanto que quase 1.000 para atravessar do Uruguaiana. Vai daqui ao Nordeste, vai 3.000. Não, isso é só no Rio Grande do Sul, comentei. Sim, E até o porto. Aqui vai em lombo de caminhão, aqui o Nordeste. Viagens curtas. Aí o produtor que eu trabalhei em 2012 lá, ele tem 4 caminhões.
É um produtor grande, ele planta 5 mil hectares. É um pouco mais exceção daqueles que eu falei, né? Mas é uma área mais remota. E eu cheguei lá com a minha carteira do Brasil, de carro normal, e eu dirigia o caminhão cheio de grão até a cooperativa, desde que eu ficasse dentro de um raio, se eu não me engano, de 100 milhas ou 80 milhas daquele local. Dentro do local, né? Daí eu não precisaria da carteira de transporte. Até avião dirige, eu acho. Hã? Até avião dá pra dirigir. Então eles flexibilizam muita coisa, né? Isso aí que tu falou, né? Dos incentivos. Às vezes o incentivo não é dinheiro, é na conta. Não atrapalhar. É burocrático. Claro. Não atrapalhar. Que convenhamos, né, cara? Seria uma das melhores coisas que se a gente tivesse aqui. Não atrapalha. Quem não ajuda, Só não atrapalha. Só não atrapalha. Entendeu? Não é uma questão de... Tem incentivos, não é monetário, cara. Não é monetário, é só deixar trabalhar, só isso, nada mais que isso. E logicamente, né, quem não cumpre é punido pesado, né? A multa é pesada e às vezes nem multa é. Às vezes é xadrez na hora ali, não tem. Então, a gente tava falando, eu tive uma visita, eu tava Relação lá... a crimes ambientais, por exemplo, assim? Eu ia dar o exemplo da água. Certo. Por exemplo, o cara tem uma outorga lá para puxar, né, para irrigar de pivô, que lá são poços, né? Tem um aquífero, um dos maiores do mundo, pega a região ali onde eu tô. Então, tu tem uma licença para puxar, vamos supor, 100 milímetros, ou vamos botar 200 milímetros em 5 anos. Tá, tu tem essa licença. É um exemplo, é só um exemplo. Se por um acaso nos teus primeiros 2 anos tu usou 150, pegou 2 anos secos, azar é o teu, tu só tem 50 para os outros 3. Se tu não cumprir isso, tu perde a outorga para sempre. E aí o teu valor de terra, imagina, tu poderia vender a $20 mil ou $40 mil hectare, né? Daria 20 mil o acre. Cara, teu valor de terra diminui pela metade porque aquela terra perdeu a outorga. Pô, é a área, não é o produtor, é aquela área que ficou condenada. Então, é um pepino. Barragens como nós temos aqui no Rio Grande do Sul? Lá onde eu tô, não se tem esse sistema de inundação, né? Tem lagos, mas não tem fins agrícolas, geralmente é fim energético, né? Tem muitas represas, né, para gerar energia. É poço mesmo, basicamente. Sim. Irrigação por poço. E o que chega aqui é que esses poços têm baixado o lençol. Sim. É verdadeiro isso? É verdadeiro. Eles acham que isso vai ser recomposto em algum momento quando chover nos locais de infiltração, não sei como é que é. Qual é a ideia? Como é que funciona isso lá? Claro. No estado tem esse aquífero Ogallala, que é como se fosse o nosso Guarani aqui, ele se estende por 4 estados, Nebraska, Kansas, Oklahoma e Texas. Ele é principalmente abastecido pelas montanhas rochosas, que degela na primavera. As reposições, acontece a reposição do aquífero. Isso, só que das montanhas rochosas para ele banhar, tem um rio que vem, né, cruza e ele alimenta Nebraska. Só que os estados de baixo, Kansas, Oklahoma e Texas, eles não têm essa, vamos dizer, essa dádiva aí que nem Nebraska. Então o aquífero ele está principalmente sendo usado, não está sendo reposto nesses estados mais do sul. E eles culpam o Nebraska por usar muita água. Então tem briga ali, né? Então é questão de tempo deles restringirem muito mais ainda, né, da água para irrigação por conta do aquífero está sendo diminuído. Baixando o volume. Porque imagina uma região que chove 500, 700 milímetros. Chove muito pouco, né? Pouco. Então, eu ia ter perguntado do regime lá. Conforme mais perto tu vai da montanha, menos chove. Então tu realmente precisa daquele gelo, né? E a Califórnia é assim também. A Califórnia basicamente a água da Califórnia é de gelo. E deram sorte que choveu bem no último ano e não tiveram problema esse ano, mas acho que em 8 de 10 anos a Califórnia tem problema da água, né? Nas tuas andanças lá, ainda tem área a ser explorada? Olha, eu não vi nenhuma área, vamos supor assim, uma área, né, de abertura para começar uma agricultura, né? Tu não vê isso, né? Já se expandiu. Eu digo que os Estados Unidos já expandiu o que tinha que expandir em termos agrícolas. Talvez, né, o gado fique só no confinado e aquelas pastagens virem lavoura, né?
Mas eles têm muita área que é muito difícil de ser agricultável pela questão de chuva, de clima em si, né? Ou chove pouco. Regiões que chove pouco geralmente são regiões que é muito frio. Então tu tem um verão que é seco, chove, né, os 340 mil, daí esfria a partir de setembro e só vai esquentar em abril do outro ano. Então tem muitas regiões assim que esses filmes de Velho Oeste que basicamente Seco. tu vê pecuária, né? A pecuária, a cria, né? É. Só a cria. Porque essa minha pergunta tá relacionada com o seguinte: se a gente for olhar para frente, né? Lá no início eu comentei assim, o Brasil celeiro do mundo. Pois é, nós temos um percentual mínimo que hoje o produtor se utiliza, né, em relação ao nosso território brasileiro, se utiliza para produzir grãos, né? E no passar dos anos a gente viu que a área diminuiu e se aumentou a produtividade, né? A pergunta foi exatamente por isso, porque a gente ainda tem mais áreas. Apertou a coisa no mundo, tá? Não é no Brasil, é no mundo. Para onde o mundo vai correr? Vai correr para nós aqui, porque a gente ainda tem mais áreas a ser exploradas, né? E abrir a possibilidade de abrir. Então, o que nos torna mais ainda um player fundamental. Se tu for lá para os Estados Unidos, por isso da pergunta, aonde vai se expandir? Não tem, a não ser crescer para cima, entre aspas, né? Ser mais produtivo ainda, né? Então, quando a gente... E aí puxando diversas questões, até mesmo políticas, para a gente raciocinar sobre isso, nesse aspecto, é para cá que o holofote está direcionado, né? Porque a nossa capacidade de novo, política no mundo, ela é maior do que qualquer outro local, exatamente porque esse poder que a gente tem de produção. Então é claro que a turma vai estar batendo nesse prego que está se destacando. Então é só para mostrar, né, e que com a possibilidade que tu está nos trazendo aqui, é de que tem que filtrar o que é escutado. Então nós estamos sendo batidos todo esse tempo. Por quê? Será que é fato? Não. O Brasil realmente é sustentável, o produtor é sustentável, certo? Tem os ruins? Claro que tem, óbvio que tem. Mas por que batem tanto na gente? E aí vai se entendendo desse processo. É um ótimo ponto que tu trouxe, porque quando a gente conversa com produtores rurais, lá sempre, né, tu fala, não, sou do Brasil, né? E qual que é a primeira pergunta que eles te fazem? A Amazônia. É a primeira pergunta. Tudo é Amazônia. Não só isso, mas eles falam muito e a Amazônia tá queimando. Aí eu falo, mas vocês aqui também tem fogo na Califórnia e no Colorado, queima, todo verão queima. Por que queima? Porque é seco e eles têm muita tempestade de raio. E para nós também, época de seca, geralmente é quando queima Cerrado e Pantanal, né? São muitas vezes causas naturais de tempestade de raio que iniciou um foco de fogo e avança, né? Tem um colega meu que ele é voluntário, bombeiro voluntário, né? Que ele viaja, em setembro ele viaja o país para apagar fogo com a turma. Então eles têm, isso é um ponto legal deles, que eles se ajudam muito, né? Mas aí eu retruco eles, cara, mas e a Califórnia aqui tá queimando e os motivos, né? Então eles se preocupam com a gente e tentam tocar na ferida, vamos dizer assim, né? E aí tem que explicar, olha, a gente tem uma época de seca, a gente tem uma época que chove. É que nem tu falou, tem os ruins, mas a maioria tá, né, de bem. Então tem muita coisa que tem que ser esclarecida sobre como a gente produz alimento aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem que melhorar muito como a gente vende o nosso peixe. Recai sobre temas que a gente tiver. Às vezes a gente fica no conflito interno exato. E esquece que a briga lá fora, né? Existe também. Mas a gente cai em pontos que a gente comenta aqui bastante, assim, o quanto a gente comunica, como que a gente comunica, quem a gente precisa atingir, né? E até mesmo, não sei se vocês no podcast pensam dessa forma, mas aqui no programa eu penso do seguinte: falar tecnicamente do programa, falar tecnicamente dos processos da agricultura é um ponto, mas a gente vai atingir possivelmente a nossa bolha, entendeu? E aqui nós vamos ficar, nós não vamos evoluir, né? No momento que a gente traz realidades, que a gente conversa, que a gente usa termos fora do técnico, né? Mais populares, no momento que a gente aqui explica
de como as coisas acontecem, o porquê que acontece, isso aí tu vai um pouco mais longe, né? Será que a gente chega bastante longe? Eu não sei, mas talvez a gente deixe uma pulga atrás da orelha das pessoas que estão recebendo informações como a Amazônia está queimando e tá, mas de todo o outro lado, né? De produção, desse sequestro de carbono, de realmente ser sustentável. De que forma chega essa informação? Então é um ponto que a gente ainda tem que bater muito. Será que a gente vai evoluir tanto assim? Eu não sei, mas é um trabalho de formiguinha a ser feito, né? E que tem que ser feito. Até, Cássio, voltando nessa questão do campo nativo que tu comentaste, uma vez veio o Ricardo, trouxe o Ricardo Agem, trouxe para a Noite da Pecuária uma empresa do Mato Grosso, e foi comentado, mas foi bastante relacionado à parte de benchmarking de propriedades e tal. E aí você fez uma visita em algumas propriedades e foi bem na época que você tinha a Zevém, inverno, tá? Nessa parte, para nós, a gente olha aqueles campos de Azevém, de aveia, tal, tinha pujante, um monte de pasto. Cara, eu me lembro da gente entrar em áreas e ele comentar assim: pá, mas só tem isso de comida? É muito pouco. Claro que a realidade do cara é uma braquiária que dá na metade do peito, entendeu? Né? Quando a gente fala e mostra um campo nativo, não, mas aqui não tem nada o que comer, porque é menor ainda às vezes do que o Azevém, né? Aqui não tem nada o que comer. E eu vejo um pouquinho do que a gente tem tentado fazer em casa. É uma outra pegada, e uma outra pegada mesmo, assim. Não vou te dizer que é um giro de 180 graus, tá? Mas teus olhos têm que mudar forte quando tu vai para esse lado de não dessecar, de ter pasto constantemente, né? De que estrutura física do solo que vai acontecer, né? As consequências da estrutura química desse solo que realmente vão mudar. Eu digo de que muda, e se tocado de forma adequada, muda para muito melhor, tá? Mas teu olho tem que estar, treinadinho, e de que tu tem que te acostumar com o tempo, porque senão no meio do caminho tu diz assim: cara, isso aqui não vai andar. Esse troço não vai andar, vira tudo aqui e planta, né? Porque vem um monte de planta que tu não conhece. A estrutura que a gente tem de lavoura, que a gente visualiza uma homogeneidade de nascimento, de padrão de planta, esquece, isso não acontece nesse ambiente. Isso não acontece nesse ambiente, né? Tu planta e tu acha que não ficou bem enterrado, de que a estrutura para baixo não tá legal, e aí tu vai lá e passa um subsolador e aí tu já desestrutura o sistema novamente, né? Então, onde eu quero chegar é o seguinte: eu acho que funciona, e funciona muito. O pouco que a gente já fez já tem uma diferença grande. Eu vejo uma diferença grande, com várias possibilidades. Menos uso de herbicida, possibilidade de outras culturas, pasto quase todo ano. Ele é quase todo ano, ele não chega a ser todo ano, porque eu não me animei ainda, tá? Ao ponto de manejar, como o Danilo comenta: tia, tu plantou, deixa o gado em cima. No momento que tu vires as plantas começarem a nascer, aí tu tira o gado. Depois tu maneja com aquele pasto que estava e não com o que está vindo, né? É totalmente diferente. Muito mais sustentável, sem dúvida nenhuma. Mas que a turma que vai pegar essa vibe, né? Tem que estar com ele treinadinho. E que na verdade é muito mais técnico, né? Muito que nem mais técnico. A gente tava comentando. É evidente, vai vir esse cara, vão dizer, do Mato Grosso aí, vai dizer: não, mas que nem tu falou, chegou ali e achou que aquilo dali era não, isso daqui não tem fundamento. Isso daí tu tem que se sentir à vontade e ter os números, que eu sei que tem um cara que faz isso daí, para saber que realmente bater no peito e dizer: não, isso daqui tá me dando mais resultado do que eu virar tudo de pata para cima e fazer uma lavoura que vai nascer bonitinho. Porque não é o padrão de lavoura de arroz ou lavoura de soja, um padrão de campo nativo que tu tá dando condições para ele melhorar, e tu vai ter, dentro do possível, alimento o ano inteiro, né? E essas dificuldades, vamos dizer, que nem o Danilo te passou algumas orientações técnicas e tu não conseguiu fazer, né? Com o tempo. Tu não vai fazer da noite pro dia. O que tu vai ter sentindo à vontade e vai tendo
economicamente sustentável para ti, que tu consiga fazer, tu vai fazendo, e vai se adaptando e vai melhorando. Questão de alguns anos tu vai estar bem à vontade para fazer tranquilamente, né? Não é um troço de soco que tu vai no primeiro ano querer fazer, já que talvez tu vai te frustrar e não vai ter o resultado que tu espera. Eu te digo que é quase certo que o cara que achar que te vira de pato isso aqui, vamos fazer tudo dessa forma. Vamos só complementar aqui. Vira tudo de pato pra cima, vamos fazer tudo sobre essa tecnologia. Cara, tu vai te frustrar, velho. Vai te frustrar porque é difícil, tem que acreditar naquilo, tu tem que ver os números, tu tem que te ambientar com aquele sistema. Senão vai por água abaixo, né? Vamos fazer um intervalinho, Roger, e já voltamos. Mais um ano chegando ao fim e a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí quer agradecer aos seus associados pela união de sempre na luta pelo agronegócio. Tornamos juntos momentos difíceis em insuportáveis e bons em memoráveis, sem nunca perder a coesão. Obrigado a todos que sempre estiveram ao nosso lado. Que venha 2024. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os Caramanchões na área dos jardins para momentos de lazer em família. Consulte o escritório do Sindicato Rural para saber todas as informações e também a agenda de datas disponíveis. Nossos contatos são 3412-4190 e o WhatsApp 99972-1982. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é tempo que contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Sicredi, é mais do que cartões, crédito e investimentos, é ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é tempo que contar. Black Friday Doto Autopeças, somente no dia 24 de novembro. Compre e ganhe 10% de desconto extra em todas as peças, em qualquer condição de pagamento. Aproveite a nossa Black Friday e venha garantir as melhores peças para o seu veículo com os melhores preços. Black Friday é aqui na Doto Autopeças. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da...
voltando aqui pro nosso programa. Tá aqui o Rafael Linhares mandando um abraço, que tá muito bom o programa. Obrigado pela audiência, Rafa. Audiência qualificada aqui, a Janor assistindo, né? Rejane Tonon também nos assistindo, Luiz Lali também sempre conosco. Ficam, né, algumas dúvidas, né? É um tema que a gente pode levar para vários lados nessa conversa de hoje. E até, Arielso, tem algumas dúvidas, eu acho que vale, a gente estava conversando aqui, acho que vale, né, da gente deixar aqui pro Alexandre tentar nos esclarecer o que lá acontece. Vou deixar contigo. Tá, assim. Não, beleza. O que nos chega aqui, eu não tenho conhecimento, nunca falei com um produtor americano, de que uma conversa que chega aqui, uma história, que o produtor recebe via correio um cheque do governo federal, um subsídio, né? Subsidiando a sua agricultura lá. Não sei se acontece desse jeito ou não. E outra coisa que nos chega aqui é que o Estado, o governo teria uma gerência em dizer para o produtor plantar mais milho ou mais soja ou mais... eu acho que os Estados Unidos deve ser livre mercado mesmo, né? Os caras são do livre mercado. Mas só para te falar um pouco em relação a isso, subsídios e gerência do Estado em relação à produção. Perfeito. Não, assim, a nossa ideia de que lá tem mais subsídios e facilidades para a produção, isso não há dúvidas, né, que existe todo... Crédito também, eu acho que é outra coisa, não sei como é que é, se subsidiam o crédito, não sei. Sim, eu posso falar de alguns que eu conheço, assim, né, que realmente é um facilitador, né, os subsídios de combustível, né, rural, se tem toda uma regra para se fazer o uso de diesel agrícola, né, a gente fala lá, ó, se tu for pego na estrada com tua caminhonete com o diesel rosa, tu vai ter que pagar uma multa caríssima, porque o diesel rosa, a coloração é para fazenda, né, que ele é subsidiado. Preço muito mais baixo para a operação. É um subsídio do governo realmente, porque aqui a gente fala no crédito ao produtor subsidiado, né? O crédito ao produtor subsidiado. Não tem nada. Não tem nada desse subsídio, né? Ele é particular esse subsídio, né? Do próprio banco, não é do governo. Sim. Lá é do governo. Esse do combustível é o governo, né? Uhum. É todo regulamentado o mercado do diesel rural, né? Agrícola para... tem outro preço, né? Para produtor e ele tem essa coloração para diferenciar, né? Acredito que uma outra questão, né? Dentro de incentivos é a parte de seguro, né? Tu não chegasse a comentar, mas eu vi muito esse ano, e ano passado aconteceu bastante. Teve uns dos últimos 5 anos teve muita situação de seguro que remete muito ao que está acontecendo em Uruguaiana, que é a questão de seguro contra uma enchente, ou seguro quando, no caso deles lá, choveu muito, empoçou água na lavoura, o cara não consegue plantar, aciona o seguro e eles têm um nome para esse seguro, que seria o plantio preventivo, se eu fosse traduzir, que nada mais é que o produtor aciona, ele, né, veio lá fiscalizar o campo, tá alagado, não tem como plantar. Então a regra que vale na maioria dos casos é eles pegam a tua produtividade dos últimos 5 anos e fazem a tua média, né? O seguro cobre aquela produtividade da tua média dos últimos 5 anos. Né? Isso o produtor não contrata esse seguro já existe. Não, ele é contratado, E o produtor paga para contratar, ou aí vem o subsídio, talvez? Eu acho que é aí que, né, na acessibilidade no preço de pagar esse valor. E o mercado de seguro lá, agrícola, ele é muito completo, né, no sentido de tem para enchente, tem para granizo. Até eu estava ouvindo o programa da semana passada sobre granizo também, mas eu acho que muitos dos incentivos também eles acontecem indiretamente, né? Porque tudo que a gente falou antes da infraestrutura, facilidade de transporte, né? De tirar o grão da lavoura,
Mas de crédito, aí eu vou ficar te devendo, vou ter que fazer um tema de casa para saber mais do crédito. Não chega a cartinha lá pro cara? Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí é um... É mito. É mito, é conto popular isso aí. Só chegou na pandemia, né? Na pandemia chegou o cheque, mas aí chegou para todo mundo. Acho que uma questão bem colocada pelo Cássio é de como o produtor é visto pela cidade lá. Sim. Né? Por quem é da cidade, vamos dizer que não tem o hábito do campo e tal. Claro. Não, lá o produtor é um deus, praticamente, né? Isso eu acho muito legal de ver, a reverência que a população, principalmente do interior, né, que tem mais contato com esse profissional do campo, o quanto eles valorizam o produtor, né, rural nas comunidades. E até um bom exemplo é na época de colheita. Tem muito tráfego de maquinário, não só no brete, mas e na faixa também. Lá é permitido. Só não é permitido trafegar implemento agrícola como se fosse em uma freeway, assim, certo, pista dupla e tal. Mas nas highways que eles chamam, né, no asfalto pode. E existe tudo muito bem sinalizado e todo mundo respeita muito, né? Quando vem o equipamento, a maioria vai pro acostamento, para e espera o implemento passar. Então existe um respeito muito grande por aquele que está trabalhando no campo. E até a gente pega, por exemplo, e eles são muito unidos, né? Eu ia falar da questão da união. Teve um Super Bowl lá, a final do futebol americano, que tem as propagandas, né? E aí teve uma marca de cerveja que deu um tiro no pé lá e falou: não, a minha cerveja não vai milho. Pra quê, né? Tinha muito vídeo de produtor jogando aquela marca de cerveja pelo ralo, jogando fora. Aqui, ó, não vai botar milho, nós não vamos comprar mais. E aí eles aderiram a uma outra marca que depois fez uma lata de milho. Ela fez a lata lá e é uma espiga de milho. Então, tu vê que eles se autoprotegem. Né? E aí entra aquela questão da Amazônia. Por que entra a questão da Amazônia? Porque a gente é concorrente. Então eles vão jogar pra cima da gente isso aí. E eles ali dentro, além desses incentivos, e vou ficar te devendo a questão do crédito, são muito unidos para não só dentro do país, que claro, crítico vai ter sempre, né? Geralmente o pessoal de cidade maior, que não conhece, não sabe, acaba batendo mais, mas não é nem de perto o que a gente vê no Brasil, assim. Muito pela união dos produtores. E aí eu acho que tu me perguntasse antes a questão de associação de produtores, né? E aí, por exemplo, o estado lá, que é o Nebraska, tem a associação dos produtores de soja, a associação do produtor de trigo, a associação do produtor de milho. Cada saco comercializado é uma porcentagem, mais ou menos que nem o IRGA assim faz, né? Vai para aquela instituição, e aquela instituição, né, que seria a associação de produtores de milho, fomenta universidades que fazem pesquisa para melhorar alguma questão de qual a melhor época de semeadura para milho no estado de Nebraska. Vai lá à universidade, e a universidade proporciona muito esse serviço de extensão, que é fomentado por essas associações de produtores. Fomentado financeiramente pela associação de produtores. Perfeito. Claro que não é assim, não, eu quero $100 mil para fazer um projeto. Sim. Não, tu vai redigir um projeto e tu vai vender, entre aspas, esse projeto para a associação, ela vai avaliar. Não, eu acho que esse projeto tem relevância, nós vamos financiar. Então é muito organizado, assim, como que o dinheiro é alocado. E o envolvimento dos produtores com a política nesse sentido, né? Sim. Que a gente tem uma deficiência, né? A gente comenta assim, bem nas épocas das eleições, pensem em votar, né? É importante em quem nós vamos votar, né? A gente tem um país continental e isso traz muita dificuldade. Nesse ponto de vista político, a gente tem a mesma política para o Rio Grande do Sul, tem a mesma política para a Bahia. Lá a gente sabe que cada estado, tanto que o nome do país é Estados Unidos. Cada estado tem sua legislação, né? Tem uma regra geral de comum acordo, né, na federal, mas os estados têm muita liberdade de fazer suas próprias leis para, obviamente, que nem tu falou, como é que tu compara o Rio Grande do Sul com a Bahia? Não, né, é muito diferente. Absolutamente diferente. E vamos num exemplo básico, né, cara? Vamos supor, em Nebraska tu pode... Não, em Kansas, vai comprar uma cerveja no domingo, não pode, é proibido. Um exemplo, daí no Nebraska pode. Então eles vão, assim, o estado é majoritariamente cristão, não pode tu beber domingo, não pode. E é isso, é a regra.
Então eu dei um exemplo, né, básico assim, mas tem várias situações, né, até né, na produção que algum estado permite às vezes um tipo de herbicida e o outro proibiu porque deu problema, é mais calor, tem mais volatilidade e aqui não pode. Ou só pode até certo horário dentro desse mês. Então a própria legislação do dicamba lá, que a gente trabalha muito, tem estados que nem Arkansas que baniu, assim, não pode. E tem estados que a janela é só até junho, outros estendem até julho, outros jogam para maio, de acordo com estudos ambientais que falam, não, aqui é muito quente, não pode dar problema. Então é assim. Eu achei, a gente está chegando ao fim do nosso programa, é bastante diferente, né? É bastante diferente, a gente comenta, né? Até eu comecei comentando aqui que talvez fosse a agricultura um dos únicos pontos que realmente a gente poderia comparar. Se tu for na estrutura do negócio, é muito difícil comparar. É muito difícil comparar. Talvez a gente vá lá na técnica, direto a campo, que a gente possa traçar alguns paralelos, ver o que poderia ser feito lá, o que pode ser feito aqui. Saiu disso, cara, a estrutura de mão de obra é diferente. A estrutura física dos ambientes são diferentes. A estrutura de transporte é diferente. A estrutura burocrática é diferente. A estrutura financeira é diferente. O restante mudou tudo, né? E aí, quando a gente vai, tá tudo colhido, temos o grão americano e brasileiro. No mercado vai ser absolutamente diferente, que vai ter um custo de produção lá, outro custo de produção aqui, que depois a gente tem que jogar isso a mercado e competir por mercados, né? Vamos mais longe, quem tá nos escutando e que às vezes, a gente produz muito mais do que eles produzem, só que quando tu sai a mercado, tu estás a mercado. Sujeito a todas as nuances do mercado, virou commodity, né? Tá todo mundo igual. É o único grão, agora batalha por preço. Eu acho bom isso, sinceramente, que é o livre mercado, né? Mas a gente tem que ver as situações de como produzir, como chegar nesse preço, enfim. Então acaba que, no resumo, dá para comparar? Dá. Até um ponto. Depois é tudo diferente, né? Cássio, não sei se queres comentar mais alguma coisa. A gente tá... Que tempo a gente tem aqui, Roger? 3 minutinhos? 3 minutinhos. Não, vou falar bem rápido, agradecer ao Alexandre, que eu tinha falado com o Bernardo, no fim o Alexandre se disponibilizou, eu sabia que ele estava em Uruguaiana e foi uma baita oportunidade, uma conversa muito joia. E sonhar um dia, não custa nada, né? Que um dia tem essa... Tirando a parte técnica, isso daí a gente tem certeza que a gente deve estar de igual para igual, mas essa parte... política e econômica e estrutural que eles têm lá é de invejar qualquer brasileiro, principalmente pelo respeito ao produtor, né? Saber que a gente está ajudando, gerando valor e produzindo alimento. Isso daí é muito importante, essa questão do respeito, união dos produtores. Isso daí é uma coisa que seria bom para todo mundo aqui, tanto para a cidade quanto para o campo, né? Esse reconhecimento e essa ajuda de não atrapalhar, da gente ter condições de melhorar cada vez mais, né? Obrigado, bem lembrado, Cássio. Obrigado pela participação e disponibilidade de vir aqui. Ariosto? Só para colaborar aí, é difícil no Brasil a gente mudar a mentalidade, né, e conscientizar a população da importância da agricultura para o país, né? E quando a gente tem uma rede de televisão que faz as novelas, né? E aí bota lá o produtor como um vilão, como um podre, um cara que não presta, o cara que passa a perna em todo mundo, o cara que tem amante em tudo que é lugar, o cara que não sei o que lá. Essa é a visão que passam do produtor para a população. E que a gente que é no meio sabe que não tem nada disso, né? Nada disso. Então é difícil, a gente tem que fazer esse nosso trabalho formiguinha e a gente vem fazendo nos colégios aqui de Uruguaiana. E aí, no Brasil afora também está se difundindo muitas ideias de conscientização da população em relação à produção. Tu vê aí nas estradas dos Estados Unidos, aí, o urbano sabe que aquela colheitadeira que está indo lá vai colher grão para ele comer no futuro. É o alimento dele ali na frente, né? Então o cara dá espaço e deixa a colheitadeira passar. A prioridade é a colheitadeira, a prioridade é o trator
É fazer os tratos culturais para ter, no futuro, tu ter o alimento para te comer, que é a base da vida, né? Não adianta o resto se não tem isso. Então, eu acho que vai ser difícil de mudar essa consciência nossa aí. E enquanto seguem as novelas aí, a gente vê... Eu não vejo essas novelas, mas eu acompanho o que estão mostrando, e não mostram a realidade, né? Mostram o que querem mostrar, e o que querem, na verdade, é fazer ao contrário ali, né? Mostrar o... É o que lacra. O que lacrar desse momento, né? Esse é o termo. O que tiver lacrando, querem vamos mostrar. desfazer, eu acho, né? Querem desfazer. A ideia é desfazer mesmo. É isso aí. E é o que a população compra, né? É brabo. E compra na realidade porque falta outras coisas, né? Falta estrutura, falta base para tu pensar fora da caixa, de pensar o seguinte, assim, tá, mas só me chega uma informação, será que se eu buscar outra informação, aí tu sai daqui, passeia um pouco no Brasil afora, tá? E dá uma olhada para dentro das casas, vai tirar umas férias em determinados locais, olha para dentro das casas das pessoas. Só tem uma TV, não tem antena parabólica, né? A casa é minúscula, sem estrutura nenhuma, cheia de gente. E, bueno, qual é de onde a pessoa se informa? Então, isso aí é da grande maioria. Mas é isso, é o nosso trabalho aí, é tentar mudar essa mentalidade aí da população. E trabalhar nisso aí, a gente tá se esforçando nisso aí. Tu também, o teu programa e a abertura da tua área lá, da tua propriedade para gurizada aí visitar isso aí, eu acho que é importante. A Vetagro tá fazendo também esse trabalho, Formiguinha aí, a Agroplan também tá fazendo. E quem quiser nos ajudar nesse projeto aí que a gente tem nas escolas rurais aí, a gente tá aberto. Muito bem. Alexandre, cara, obrigado, né? Vem mais vezes aí, ou até mesmo já que a Agro Connection, né, tá no ar, né? Quem sabe a gente faz um bem casado aí, vamos dizer assim, né? De se possa conversar mais pela própria internet e fazer algo que informe mais de lá pra cá. Sim. Né? Se usar desses canais aqui que a gente tem. Te agradeço muito pelo convite, o Cássio, o Bernardo, o Arioso, foi um prazer aí conversar, falamos sobre bastante coisa, faltou bastante assunto, né? Daria pra gente fazer vários programas e ficou à disposição, né? Como tu falou, hoje com o mundo cada vez mais na internet, e até esse ano eu tive a oportunidade de conversar com rádios de Tupã e de Ijuí, porque dá, né? Tu fala lá dos Estados Unidos, a gente entra aí no sistema, né, organiza, traz uma informação mais pontual daqui a pouco, né? Durante o ano agrícola deles, e pode também falar mais desses assuntos que ficaram pendentes e mais curiosidades. Então, foi bem legal. Obrigado. Ótimo. Valeu. Não, a gente que agradece. A Rejane, parabéns, Rádio Charrua, agregando conhecimento. A Sandra Farenzena, parabéns, ótimo programa. Obrigado a vocês pela audiência, que bom que gostaram. Acho que a gente realmente atingiu o nosso objetivo, né? Arioso, acho que vale lembrar novamente, dia 14, né? Já que a gente comentou só da questão do seguro... Do seguro americano, né? Do seguro americano, o que a gente tem aqui, né? Que não é um seguro. Não é um seguro, mas vale o convite. Acho que se tu puder reforçar. Dia 14, às 8 horas da manhã, na Agrícola Pastoril, o programa de ajuda mútua entre produtores contra o granizo. Das 8 da manhã às 6 da tarde, a gente vai estar lá recebendo os documentos. Eu passei no grupo da associação, vou passar em outros grupos agora para outros produtores que não são associados, se tiverem interesse, nos procurarem para dar andamento nisso. A semana passada nós fizemos um programa sobre isso especificamente, e eu acho que tirou dúvida de muita gente, e quem tiver dúvida pode até já olhar como é que é? O que fica nas plataformas. Sim, depois o próprio no podcast, no né? YouTube, no Facebook. Fica no Facebook, fica no YouTube, e depois em seguida tem na Spotify. Olhe lá e o programa fica liberado. O produtor que tiver interesse, estiver escutando agora, não escutou semana passada, olha lá no Facebook lá e se informa. Isso aí. Muito bem. Obrigado a vocês, né? Agradecer aos nossos
nossos parceiros, patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Arroz Requinte, o alimento de todas as horas. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Em Membuí, Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Contato pelo telefone 55-99623-9936. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Estância Nova Aurora, tradicional criatórios das raças Hereford, Braford e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Hereford e Braford diretamente na propriedade. A gente só visita pelo telefone 3412-4033, pelo celular 99607-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaurora@uol.com.br. Muito bem, obrigado a todos, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem. Em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados